A resistência o matará e eu vou te explicar o porquê. Fica até o final desse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Produzindo Vídeos por 28 dias aqui no meu canal. Eu sou Maurício Nunes, artista da alma, contador de histórias e comunicador da verdade, da minha verdade. E vem comigo hoje que eu vou compartilhar com vocês mais um pouquinho de como está sendo a minha experiência nesse desafio e também os primeiros insights que eu tive durante a leitura do começo do livro A Guerra da Arte. Bom, de cara o autor já traz o conceito de que a resistência é a força mais tóxica desse planeta e também a pior inimiga da criatividade. E eu senti isso na pele hoje. O autor já cita logo no começo o quão forte é a resistência e por isso o título desse vídeo, que é A Resistência o Matará. Ele afirma isso e realmente sim. Para exemplificar isso, ele até comenta em uma parte do livro bem no começo que o gerador da Segunda Guerra Mundial, que a gente não pode falar o nome aqui, mas todo mundo sabe quem é, ele se inscreveu numa escola de artes e também em arquitetura e nunca foi visto nenhuma pintura ou obra sua feita. Então ele diz que foi mais fácil para essa pessoa lançar e começar a Segunda Guerra Mundial do que pintar um quadro, do que lidar com uma tela em branco. Tamanha força da resistência do ato criativo, da gente criar. Obviamente esse é um exemplo bem exagerado, mas o autor traz justamente para nos lembrar e nos mostrar o quão forte é a resistência e como a gente não percebe ela atuando no nosso dia a dia. Então eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência de hoje e como eu percebi a resistência aparecendo durante o meu dia. Hoje pela manhã eu acordei bem animado para produzir conteúdo. Eu tinha uma reunião logo cedo, às 8 da manhã, de um projeto que eu estou participando. E depois eu tive a minha terapia, a minha sessão terapêutica. Então, basicamente das 8 da manhã até mais ou menos umas 11, eu tinha esse espaço ocupado já na minha agenda para fazer essa reunião e depois ter a terapia. A minha ideia era terminar a terapia, ter um tempo para mim, comer alguma coisa e já começar a gravar conteúdo por volta do meio-dia, meio-dia e meio. Mas o que aconteceu foi que a resistência apareceu. E como o autor traz no livro, na parte das características da resistência, uma delas é que ela é justamente insidiosa, ela é multiforme, ela aparece de várias maneiras só para conseguir te mentir ou omitir alguma coisa e te distrair daquilo que tem que ser feito. Ou seja, ela está sempre mentindo e enganando. E a principal questão é que a gente está tão acostumado com ela que a gente não sabe mais identificar quando ela aparece. E o exemplo mais claro e prático da resistência é a procrastinação. Algo que a maioria dos criativos tem, e eu me incluo muito nisso, de procrastinar as tarefas que têm que ser feitas. Ou pior, encontrar tarefas menores que justifiquem não fazer aquela tarefa principal. E foi o que aconteceu comigo hoje de manhã. Como eu tinha falado, primeiro eu tinha uma reunião, depois eu ia fazer minha terapia, a ideia era ter um tempinho, comer alguma coisa e começar a gravar esse vídeo. Porém, obviamente que eu encontrei inúmeras atividades para fazer antes de começar a gravar e quando eu vi já era o meio da tarde, eu não tinha gravado nada. Já tinha feito diversas tarefas pequenas que tinham suprido essa minha necessidade de fazer algo, porém a principal coisa que eu me propus a fazer, que era gravar esse vídeo, não aconteceu até agora à noite. E aí a gente vê como que a resistência é forte e ela é sorrateira. Eu comecei a lavar a louça, comecei a recolher umas roupas, a arrumar algumas coisas na casa, liguei para minha parceira, liguei para uma amiga, comecei a mexer em algumas artes no Canva e nada de gravar o vídeo. Eu precisava sentar, organizar um roteiro e estruturar esse vídeo para começar a gravar. E eu não consegui fazer isso até as 4 da tarde, quando a minha parceira chegou em casa do trabalho e perguntou: e aí, como é que foi a gravação? Eu falei: não gravei nada ainda. E eu falei isso rindo, mas com desespero. Eu percebi que eu tinha caído na minha própria resistência de criar esse vídeo falando sobre resistência. É o cúmulo, mas é o que aconteceu. E é muito interessante porque o autor traz isso já no começo do livro. Ele fala e traz várias características sobre a resistência e também sobre várias atividades que evocam a resistência. E a principal delas é o ato criativo, é a gente trazer esse lado artístico de criar, de expor o nosso ser, de trazer a nossa essência para o mundo, seja através de uma pintura, de uma música, de um vídeo, de um poema, de uma escrita, o que seja. O ato criativo é um dos atos que mais sofre com a resistência. Tá, mas e aí, como é que a gente quebra essa resistência? Bom, eu não tenho uma resposta pronta, como eu falei pra vocês, esse é o meu segundo vídeo, eu tô começando esse desafio justamente para entender melhor esse processo, baseado no livro A Guerra da Arte, que o principal tema é a resistência, mas o que eu posso falar para vocês já da minha experiência desse segundo dia, eu ia falar primeiro dia, mas é o segundo dia de gravação e o primeiro dia após ler o começo do livro,
é que ela realmente é sorrateira e ela existe. Só que é muito difícil de identificar, porque ela é muito sutil e ela se demonstra em pequenos atos que viraram já padrões, que viraram hábitos. E o principal deles é a procrastinação. No fundo, a gente procrastina o que tem que ser feito, fazendo outras atividades que não têm tanta importância, ou a gente conta uma história pra gente mesmo de que são importantes para não realizar aquilo que realmente tem que ser realizado, que é a nossa paixão, que é a nossa essência, que é o que a gente quer trazer para o mundo. E é muito interessante que o autor traz o conceito da palavra gênio e a sua etimologia, que vem do latim, genius, e que os romanos utilizavam para falar sobre o espírito interior, que era um centro sagrado, é onde a gente acessava a nossa essência, a morada da nossa alma. E é esse centro que nos protege e nos guia para nossa vocação. E ele vai além, ele fala que todo sol lança uma sombra, e a sombra do gênio é a resistência. Ou seja, ele traz essa relação do gênio, que é esse nosso espaço interno sagrado, que é a nossa bússola para a nossa vocação, para a nossa essência, e com a resistência, que justamente bloqueia esse nosso gênio, esse nosso ato criativo de expressar para o mundo. E quanto mais a gente cede à resistência, mais longe desse centro sagrado, dessa bússola da nossa vocação a gente fica. E o autor diz que é aí que as doenças começam a aparecer, que a infelicidade acontece, que a sociedade fica doente. Uma das características que ele traz sobre a resistência é que ela é invisível, que ela não pode ser vista, tocada, sentida pelo olfato ou ouvida. Ela pode ser apenas sentida. E a experimentamos como um campo energético. De novo, na minha experiência, muito sutil. É muito difícil perceber ela agindo no nosso dia a dia, porque como eu falei antes, são comportamentos que se tornam hábitos e são muito sutis, muito pequenos no nosso dia a dia, que vão sempre nos afastando de realizar o que tem que ser realizado, a famosa procrastinação. E como o autor cita uma frase, o inimigo é um ótimo professor, que originalmente foi falada por Dalai Lama, a gente pode sim aprender muito com a resistência, principalmente quando a gente traz para a nossa consciência esses pequenos atos que estão sendo feitos no nosso dia a dia, que cada vez mais nos afastam de ser quem realmente a gente é. Pequenas ações, principalmente de autossabotagem, que não nos permitem realizar as tarefas essenciais para colocarmos os nossos projetos em prática. Então, se tu tiver um tempinho, repara durante teu dia, cada vez que tu vai realizar uma tarefa que parece ser muito difícil ou que vai te trazer um certo resultado em direção ao teu objetivo, quais são os atos que aparecem ou quais são os padrões de comportamento que tu repete e que te afastam dessa realização, que te afastam desse ato criativo. É um exercício para ser feito diariamente. Como eu falei, a resistência é muito sutil e a gente não percebe muitas vezes. Seja uma distração de começar a rolar o feed, começar uma atividade, assistir mais um vídeo, só mais um vídeo, quando vê já assistiu vários vídeos e não produziu nada ainda. Seja começar uma atividade que não estava programada simplesmente porque apareceu e tu resolveu começar. Como eu falei, são coisas pequenas e sutis, mas que fazem a diferença. Então eu te convido a trazer mais consciência para o teu dia a dia e a perceber mais ações da resistência, como ela está se manifestando no teu dia. E essa é a principal mensagem do ensinamento que eu tive hoje na produção desse vídeo, que eu queria compartilhar com vocês. Se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que tu achou, deixa um like, se inscreve no canal, de repente manda para algum amigo que vai gostar de assistir esse conteúdo, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!